Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, dando continuidade com a resolução do capítulo 29, tá? Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila, coloque no módulo 29 e vamos à luta. Nós paramos na questão 6, tá? Que diz o seguinte: o infinitivo, forma terminada em R, conforme nós vimos em aulas anteriores, é a forma nominal que representa o verbo que nomeia uma ação ou um estado. E por isso tem valor de substantivo. É chamado de impessoal quando não se refere a nenhuma pessoa gramatical, ou seja, não tem sujeito. Por exemplo, na aula é necessário conjugar verbos. Esse enunciado equivale a este em que o verbo no infinitivo foi substituído pelo substantivo correspondente. Na aula é necessária a conjugação de verbos. Já o infinitivo pessoal possui desinências para as três pessoas do plural: nós, vós, eles, e para a segunda do singular: tu. Na aula é habitual nós conjugarmos verbos. O gerúndio, forma terminada em NDO, tem valor de advérbio ou de adjetivo. Basicamente, expressa uma ação em curso. O professor, apagando a louça, terminou a aula. Então, verifiquem aí toda a construção das formas nominais, tá? E aí nós temos a seguinte: esse enunciado equivale a este, em que o verbo no gerúndio foi substituído por uma oração que tem valor de advérbio de tempo. O professor, quando apagava a louça, terminou a aula. Dois alunos, conjugando corretamente os verbos, mostravam que haviam estudado, tá? Eles continuam. Esse enunciado equivale a este, em que o verbo no gerúndio foi substituído por uma oração com valor de adjetivo, pois ele qualifica os dois alunos. Dois alunos que conjugavam corretamente os verbos mostravam que haviam estudado. O particípio, forma terminada em dó, apresenta o resultado do processo verbal, tem valor de adjetivo. Terminado o curso, os alunos fizeram uma prova. Olha só, né? Seguindo todo o fluxo. Letra A. Se você tiver de listar 5 de suas ações diárias, usando apenas verbos, qual será a forma nominal mais indicada para fazer essa citação? Justifique e em seguida escreva essa lista, tá? E nós temos a letra B e a letra C. Letra B. Reescreva os verbos citados no item A, empregando a forma nominal indicativa das ações em andamento. E na letra C, agora, reescreva novamente a lista, empregando o verbo ter mais a forma nominal, que indica as ações acabadas, tá? Nós temos aqui uma possibilidade de resposta, certo? Mas claro que cada aluno tem um dia a dia diferenciado. Então é importante, é necessário que você elenque o seu cotidiano aí e coloque no infinitivo, no gerúndio e também no particípio, conforme as questões solicitaram, tá? Essa questão ela é pessoal, porque como eu falei para vocês, cada aluno tem uma vivência diferenciada. Caso você, porventura, faça uma ação parecida com a do seu colega, não tem problema, tá? Cada um tem um cotidiano, cada pessoa é cada pessoa e vamos seguir. 7ª questão. Leia a tira Midwin. E aí eu deixei ele ficar com a luva. Talvez eu estivesse com medo de brigar com ele. Eu não sei e nem me interessa saber. O principal é que eu me sinto melhor. Estou orgulhoso de você, Charlie Brown. Quem sabe agora você seja capaz de enfrentar os problemas da vida instintivamente. Esta é uma palavra difícil. Soaria mais convincente se você não estivesse segurando o cobertor, tá? Imagem, texto não verbal e o texto verbal elencado aí dentro dos balões, tá? Letra A. Se a fala no primeiro quadro estivesse em um contexto de linguagem formal, como ela deveria ser escrita? Esse quadro aqui. B. No segundo quadro, que é esse aqui, por que Charlie Brown usou o imperfeito do subjuntivo em sua primeira frase? Olha só as respostas.
Letra A. E aí eu deixei ficar com a luva, tá? Fazendo a correção. B. Ele usou o imperfeito do subjuntivo porque o evento estar com medo ocorreu no passado e sua atitude a respeito dele é de incerteza. Letra C. Soará mais convincente se você não estiver segurando o cobertor. A diferença é que a fala da personagem apresenta o evento, a fala de Linus soar mais convincente, como possibilidade no passado, dependente de uma condição. Linus não estar segurando o cobertor. Na fala reescrita, o mesmo evento, a fala de Linus, soar mais convincente, é tido como certo no futuro, desde que a condição seja respeitada, tá? E aí nós passamos para o ortografar. O emprego de certas formas verbais merece cuidado devido à semelhança gráfica e ou fônica entre elas ou com palavras de outras classes gramaticais. Veja alguns casos. Ouve, verbo haver, ouve, verbo ouvir. Tem, terceira pessoa do singular do verbo ter, tem, terceira pessoa do plural do verbo ter. Haja, presente do subjuntivo do verbo haver, haja, presente do subjuntivo do verbo agir. Cozer, sinônimo de cozinhar, e cozer, sinônimo de costurar. Caçar, perseguir para aprisionar e ou matar. Caçar, anular, revogar direitos políticos, licenças, e etc. Traz, verbo trazer, traz, advérbio de lugar. A, verbo haver. A, artigo, preposição ou pronome pessoal. Eu, havi. D, imperativo do verbo dar. De, preposição. Pode, terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo poder. Pode, terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do verbo poder. Por, verbo, e por, preposição, tá? Olha só o tanto de palavras que nós temos aí no léxico da língua portuguesa. Primeira questão. Complete a frase de cada item com a forma correta, tá? Letra A, B, C, D. Pode ou pode, cozidos ou cozidos, A, B, de. E aí nós temos a resposta. No mês passado, Paulo pôde visitar seu avô. Paulo visita seu avô sempre que pode. Os legumes foram cozidos no caldo da carne. Ontem à noite, 12 vestidos já estavam cozidos, ou seja, costurados. C. Daqui a pouco, meu time de futebol vai entrar em campo. Os chineses inventaram a pólvora há mais de 10 séculos. D. Não dê confiança a estranhos. Faça o dever de casa, tá? Continuando, nós temos ainda na letra E, por. F, ouve. G, tem. A, traz. E, haja. E, não saímos por causa da chuva. Vamos pôr os brinquedos no devido lugar. F, quem me ouve sabe que estou certo. Houve tumultos na praça hoje pela manhã. G, os elefantes têm boa memória. O gavião tem sobrevoado a fazenda. H, ande sem olhar para trás. Nem sempre dinheiro traz felicidade. I, haja sempre com bom senso. Haja o que houver, estaremos juntos. J, os direitos dos deputados foram caçados. Os animais foram caçados durante toda a noite, tá? E nós temos a segunda questão. Observe as formas do singular e do plural destes verbos. Crê, ele crê, eles creem. Dar, que ele dê, que eles deem. Lê, ele lê, eles leem. Vê, ele vê, eles veem. As formas derivadas desses verbos seguem a mesma regra. Descreem, releem, preveem. Reescreva as frases, substituindo o verbo em destaque pelo que está indicado nos parênteses. Letra A, no lugar de forneçam, verbo dar. Letra B, no lugar de acreditam, verbo crer. E na letra C, no lugar de enxergam, verbo ver. Olha só como ficou as respostas. Segunda letra A. O fazendeiro espera que as vacas deem muito leite.
Letra B da segunda. As testemunhas creem que o acusado é inocente. C da segunda. O que os olhos não veem, o coração não sente. Letra D da segunda. Os pais leem histórias para os filhos, tá? E aí nós passamos para o teste. Primeira, teste, letra C. Podem verificar se vocês acertaram. Segunda, letra A. Também podem verificar se vocês acertaram. E a terceira, letra B de bola, tá? Podem verificar também se vocês acertaram. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu. Faça as correções necessárias caso haja necessidade. E até a próxima.